Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Queria aqui renovar o meu desejo de que estejam todos bem, com saúde, guardados, sustentados pela graça, que mesmo em meio às circunstâncias aí desse ano, que estejam todos na paz de Cristo. E a nossa aula de hoje, Aspectos da Missão, é uma aula que eu já deveria ter dado pelo cronograma. Eu estava devendo ela, foi naquela época que eu estava tossindo muito, não estava conseguindo gravar. E ela vem para nos lembrar de coisas que não podem faltar na missão, ou seja, em que nós vamos nos fundamentar para levar o Evangelho a toda criatura, para ir a todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. E esses aspectos da missão, então, são Cristo, Espírito e Igreja. Vamos lá? Cristologia, a importância da vida de Jesus para a missão. Geralmente, nós costumamos focar muito na morte e na ressurreição de Cristo. Ou seja, é a essência do Evangelho, né? Cristo morreu pelos nossos pecados e venceu a morte. E quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Então, resumindo muito, o Evangelho é isso. Só que a morte, a ressurreição e a vida de Cristo não são narrativas isoladas, não são histórias isoladas. Então, às vezes, a gente dá bastante atenção ali aos últimos capítulos dos evangelhos, quando Jesus é traído, quando Jesus é crucificado, quando Jesus ressuscita. Porém, aquilo faz parte de um todo, no qual está incluso a vida de Cristo, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo disse, onde ele foi, o que ele pregou, seus sermões, como ele se relacionou com as pessoas. Então, tudo isso é muito importante. Aqui, ó. A cruz é o lugar onde a missão do reino de Cristo é consumada. Já a ressurreição é a inauguração desse reino, a criação de uma nova humanidade marcada pelo amor sacrificial. Ou seja, depois que Cristo ressuscita, o reino é inaugurado. E uma nova criação, uma nova humanidade está sendo criada, e essa nova humanidade tem como marca o amor sacrificial, já que o próprio Cristo demonstrou esse amor na cruz. Mas aí o que a gente está dizendo? Que ele demonstrou na cruz e demonstrou também com a sua vida. E o que é a vida de Jesus? A vida de Cristo é a própria revelação do reino. A missão do reino de Jesus é um modelo para a nossa missão, que se demonstra em suas palavras e ações. Então vamos lá. A vida de Jesus é um exemplo para nós. E é um exemplo de vida missional por excelência e de perfeita vida missional. Então, se nós queremos viver uma vida missional, ser uma igreja missional, parece clichê, parece batido falar isso, mas o caminho já está dado. É seguir os passos de Jesus, é imitar a Jesus, é se parecer a cada dia mais com Ele. Como buscar o reino? Como viver para o reino? Vivendo a vida de Cristo. Então é aquela velha pergunta:
Em seus passos, o que faria Jesus? E essa é a pergunta que a gente tem que estar se fazendo constantemente se nós queremos viver uma vida missional. Porque a vida de Cristo é o exemplo perfeito de quem cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. E é claro que nós, nesta vida, não seremos perfeitos como Cristo, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós iniciamos uma jornada de busca a Jesus Cristo e de busca a se parecer com Ele, de busca a deixar que a vida dele flua através da nossa vida e que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E toda vez que Cristo vive em mim, que Cristo vive em você, que Cristo vive em nós, a consequência natural e lógica é que essa será uma vida missional, assim como a própria vida de Cristo foi enquanto ele esteve aqui entre nós. Então, vivendo a vida de Cristo, Jesus veio e virá para restaurar toda a criação, não para fugirmos dela. Então, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus orou por nós ao Pai e não pediu para que o Pai nos tirasse do mundo. Antes, Jesus veio para restaurar a criação e Ele nos capacita para nós fazermos parte dessa restauração. Então, a gente não precisa fugir do mundo, a gente não precisa fugir do que Cristo está fazendo. Ao contrário, Ele está nos chamando para sermos participantes disso, para sermos participantes dessa instauração do reino, Como viver a vida de Cristo? Se debruçando, sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E aqui o enfoque vai para os evangelhos, porque eles detalham, o ministério de Cristo, o que ele fez, por onde andou, o que falou nos 3 anos de ministério dele, mas a palavra como um todo é lâmpada para os nossos pés, são princípios de vida. Então, estudando a Bíblia, estudando os evangelhos, a gente tem aí o norte do que é viver a vida de Cristo, do que é viver uma vida que agrada a Deus. Aí aqui alguns versículos. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. E, novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20:21. Então, que a gente tenha sempre esses versículos em mente. A vida em abundância é a vida de Cristo, é a vida que se submete à vontade do Pai, é a vida que busca fazer a vontade do Senhor, que obedece os seus mandamentos. E assim como Jesus foi enviado pelo Pai, agora nós somos enviados por Jesus, com a confiança de que, tendo a vida dele em nós somos instrumentos para levar essa mesma vida a outras pessoas. Próximo aspecto. Irmãos, desculpa, mas o slide está se movendo sozinho, não sou eu que estou mexendo, ele está passando. Mas vamos lá. Pneumatologia, o Espírito Santo da missão. Então, o que é pneumatologia, Parece uma palavra
complicada, mas pneuma é de espírito e teologia de estudo, né? É estudo do espírito. No caso, é a área que se debruça sobre o Espírito Santo. E qual a importância do Espírito Santo na missão? Toda. Toda. O Espírito Santo não resume sua obra apenas no despertamento espiritual ou a santificação do indivíduo. Porque a gente atribui ao Espírito Santo esse papel transformador que de fato ele tem, de santificação do indivíduo, mas a obra dele ela não fica presa somente a isso. Quando se trata de missão, é o próprio Espírito Santo quem realiza o trabalho de quebrantamento, como diz em João 16:8. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso trabalho, a nossa parte, né, é falar sobre o Evangelho, é anunciar a palavra, anunciar as boas novas. O efeito que isso vai ter na pessoa que ouve ou no sistema do mundo não depende de nós, mas depende do trabalho do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não estiver à frente disso, de nada vai adiantar o que nós fizermos. A missão é, sobretudo, uma obra do Espírito. Ele é como um poderoso rio de salvação do reino que flui da obra de Jesus, a fonte, levando a igreja aos confins da terra. Então, Jesus Cristo, a sua obra, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição é a fonte de salvação para o mundo, para todos que nele creem. E dessa fonte flui é como se fluísse assim, um rio intenso, forte, poderoso que começa a irrigar a terra, que começa a irrigar o mundo. E é esse rio que flui da salvação para os outros, para as outras pessoas. E a igreja é como canais. A igreja são os canais de irrigação desse rio. A igreja não é a fonte dessa salvação. Ela não é a salvação que flui, não é a água, não é assim, não é o rio em si, mas ela é o canal por onde esse rio passa. E é dessa forma que essa salvação vai se espalhando até os confins da terra. Então, o Espírito é propulsor do movimento missionário. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações, é o Espírito Santo que move a igreja e que nos move e que nos leva a levar a palavra a outras pessoas. Aquele incômodo dentro de nós de que não podemos ficar calados, que não podemos deixar de falar, que não podemos deixar de testemunhar do que Cristo fez por nós, é o tempo todo o Espírito Santo falando na nossa vida e através da nossa vida. Não é algo que vem de nós mesmos. O ser humano, por si só, ele é egoísta. Ele ficaria com aquilo que é bom só para ele e dane-se o resto. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é generoso, ele é consolador. Ele veio para nos auxiliar, para nos impulsionar a levar as boas novas. A igreja
é um instrumento da missão do Espírito no mundo. Sem ele, nada podemos fazer. Nós podemos fazer muitas coisas boas, muitas coisas relevantes para o mundo, mas que não vão trazer salvação de fato se o Espírito Santo não estiver envolvido, se o Espírito Santo não estiver à frente, no controle, guiando, conduzindo e fazendo o trabalho dele, o trabalho de quebrantar os corações, de trazer arrependimento e fé para que creiam em Jesus Cristo. Eu acho que tem uma música que, não sei se os irmãos vão lembrar, mas ela diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. E se a música for mal utilizada, pode fazer parecer que a igreja não tem trabalho nenhum, que a igreja não tem que se auto-sacrificar, não tem que gastar energia, mas não é isso, na verdade, o que a música quer dizer, né? O que ela quer dizer é que o trabalho de fato, o trabalho de salvação de fato é do próprio Deus. Nós somos meros instrumentos na missão. Vamos ler aqui um trecho bem interessante que diz: Paulo não confia o sucesso de seu trabalho missionário aos poderes de estratégias e técnicas retóricas, e certamente não aos fatores sociais ou psicológicos. Ele confia no poder de Deus que está presente na pregação do Evangelho do Jesus Cristo crucificado e ressurreto. A prova da verdade do Evangelho deve ser encontrada no poder do Espírito Santo. Ao proclamar o Evangelho, Paulo não fala com palavras persuasivas de sabedoria, mas confia na demonstração do poder do Espírito. Eu vou abrir aqui rapidinho 1 Coríntios 2,4, só para a gente pegar a referência que está aqui. Que é quando Paulo diz assim, 1 Coríntios 2,4: Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Ou seja, a pregação do Evangelho é uma demonstração efetuada pelo Espírito e pelo poder da presença de Deus. E isso é uma lição muito importante para nós, porque muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que com a nossa própria capacidade de falar o Evangelho, de convencer as pessoas. Peço desculpas aos irmãos, eu interrompi a gravação da aula de um jeito meio abrupto, porque tinha uma revolta canina aqui em casa. Mas voltando aqui à programação, eu tinha lido anteriormente um trecho do Paulo o Missionário, é um livro de Eckhard Schnabel, se é assim que se pronuncia o nome dele, né? E como eu tinha lido, Paulo não confia o sucesso de seu trabalho missionário aos poderes de estratégias e técnicas retóricas. Então, voltando aqui a 1 Coríntios 2,4, Paulo diz que usou uma mensagem muito simples, ou seja, ele foi muito simples no que ele falou. E como eu estava dizendo, isso muitas vezes serve para a gente na nossa preocupação sobre como nós vamos falar ou qual vai ser aí a nossa
nossa eficiência ao transmitir o Evangelho, e isso é trabalho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a gente não tem que ficar tão preocupado com as nossas capacidades retóricas, porque é o Espírito Santo quem tem todo o poder de retórica, quem tem todo o poder de convencimento. Então, nós realmente temos que ser fiéis à mensagem de Jesus Cristo. Nós temos que ser fiéis à mensagem do Evangelho. Mas a gente não tem que ficar se preocupando com a nossa habilidade de convencer as outras pessoas através dos argumentos, porque é o Espírito Santo quem vai trazer o convencimento. Isso não quer dizer, é lógico, que nós não tenhamos que nos preparar, que nós não tenhamos que estudar, que nós não tenhamos que ter um mínimo de apologética na nossa vida, ou seja, de defesa da fé, a habilidade de dar razão da nossa fé, de explicar às pessoas aquilo em que nós cremos. Isso não é desculpa para comodismo, mas isso é ter a consciência de que toda a glória é para Deus, de que toda a obra da salvação é do Senhor. Nós apenas tomamos parte nisso como instrumentos, e é o Senhor quem manuseia esse instrumento da forma que Ele quiser. O Espírito sopra para onde Ele quiser. A pregação do Evangelho é uma demonstração efetuada pelo Espírito e pelo poder da presença de Deus. Então, é pelo poder do Espírito, não é pela gente. Não é pelas nossas habilidades, não é porque a gente fala muito bem, discursa muito bem. Uma pessoa pode ter uma retórica impressionante, pode fazer um discurso que arrebate multidões, mas se não for pelo poder do Espírito Santo, nenhum coração vai ser atingido, nenhum coração vai ser salvo, nenhum coração vai ser quebrantado. Próximo aspecto, eclesiologia, a igreja na missão. Então, afinal, qual é o papel da igreja na missão que nos foi dada? Como dito anteriormente, o povo de Deus é canal da salvação do Senhor. Se o Espírito Santo é o rio que flui, e Cristo é a fonte desse rio, então logo a igreja é o canal. É instrumento de graça, chamado para exercer sua influência no mundo. É o sal da terra, a luz do mundo, né? O candeeiro que deve brilhar, que deve ser referência para aqueles que estão nas trevas e que brilha à luz de Cristo. Então, nós somos as lanternas que emanam a luz do Senhor. A igreja é, por natureza, missional, está na essência dela. Então, hoje a gente vê aquelas diferenciações. Essa igreja é mais missional, ou essa igreja é mais conservadora. É lógico que cada igreja vai ter sua particularidade, seus pontos fortes, seus pontos fracos, aqueles pontos em que ela se destaca mais. Só que não existe essa diferenciação de tal igreja é missional e tal igreja não é. Toda a igreja é missional. A igreja ela já nasce com a missão dada por Jesus Cristo de ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não tem como separar, como dissociar a igreja dessa missão.
Para que serve a vida em comunidade? A vida em comunidade serve para capacitá-la a ser missional. Então, ela já nasce com a missão, isso está dado desde o início, desde a sua criação. E o foco, então, agora vai ser a comunhão entre essas pessoas que fazem parte, que são a igreja, na realidade, e essa comunhão está a serviço de capacitar a igreja com o desenvolvimento, né, dos dons e talentos conferidos a cada um pelo Espírito Santo, para que esses dons e talentos sejam postos a serviço das pessoas, a serviço do nosso próximo, de forma que isso resulte em ser missional. Então, quando nós estamos em comunidade, quando nós somos um só corpo, mas com vários membros desse corpo e cada membro tem a sua função, isso nos capacita para sermos missionais. Igreja é a nova humanidade. São pessoas que começaram a experimentar o poder do Espírito de renovar todos os aspectos de sua vida. São tanto a igreja ao longo da semana, em seus vários chamados, como quando estão reunidos para o culto. E isso é uma coisa muito legal, especialmente nos tempos agora de pandemia, em que nós não estamos podendo nos reunir semanalmente para a adoração do culto, né? Pelo menos não estamos podendo nos reunir presencialmente. Porém, mesmo com essa limitação de reunião presencial, nós continuamos sendo igreja. E nós continuamos sendo igreja missional. Porque nós continuamos sendo igreja nos nossos lares, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, se nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, mesmo que seja cada um na sua casa, nós estamos fazendo isso juntos. Os laços do amor de Cristo nos unem, e onde quer que a gente vá, ou com quem quer que nós estejamos nos relacionando, mesmo que o número de pessoas com quem a gente se relaciona no nosso dia a dia tenha diminuído, nós continuamos tendo o chamado para levar o Evangelho de Cristo, seja qual for a situação. Então, o fato de agora nós termos algumas limitações não faz com que a gente deixe de ser igreja, não faz com que a gente deixe de ser nova humanidade, e muito pelo contrário, são desafios que têm se apresentado a nós, em que nós devemos mostrar a diferença que o Espírito de Deus faz em todos os aspectos da nossa vida. O fato de nós não termos motivos para estarmos desesperados, para estarmos desamparados, o fato da gente continuar buscando a comunhão, continuar se preocupando com o nosso próximo, com as necessidades do nosso próximo, tudo isso revela que o Espírito Santo continua agindo e que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Vamos ler esse trechinho aqui do Winston Krum. A igreja é como uma elipse com dois focos. No primeiro e ao redor dela, ela reconhece e desfruta da fonte de sua vida e missão. Ela é um foco que promove a comunhão e preenche de energia.
Adoração e oração são enfatizadas aqui. A partir do outro foco e por meio dele, ela se envolve com o mundo e desafia-o. Esse é um foco que impulsiona para avançar e para autogastar-se. Serviço e evangelização são enfatizados. O ideal é que cristãos aprendam a funcionar de ambas as maneiras ao mesmo tempo. Então, o que Winston Krum está dizendo? Imaginem aí um círculo e ele tem dois focos nas extremidades. Em uma das extremidades, nós temos adoração e oração. Ou seja, quando nós nos reunimos semanalmente para cantarmos juntos, para ouvirmos a palavra do Senhor, para orarmos uns pelos outros, isso renova as nossas forças, isso renova as nossas energias, isso dá aquele gás na nossa vida espiritual, né? Precisamos uns dos outros para isso. E é lógico que faz falta a reunião presencial, mas a nossa igreja continua investindo nessa comunhão tão necessária para a nossa vida cristã. E o papel da igreja é esse, realmente. E nós temos um outro foco, que aí é o de se envolver com o mundo, de influenciá-lo e de desafiá-lo. Então, esse outro foco nos impulsiona para avançar o evangelho do reino e para o serviço, para o sacrifício, para a evangelização, para realmente as atitudes, as ações, as palavras que levam de fato o evangelho para o próximo. E o ideal é que esses dois focos, eles não fiquem tão extremados, um em cada polo do círculo, mas que eles comecem a se fundir e os dois funcionem dentro desse círculo, dessa elipse. Porque a igreja não é nem só uma coisa nem outra. A igreja, ela não é nem só a comunhão, ou seja, a adoração, a oração conjunta, e ela não é nem só o ir e pregar o evangelho, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é edificação, é santificação, é evangelização. E essas coisas precisam se harmonizar, precisam estar funcionando de forma que, com o evangelho no centro, tudo isso continue acontecendo. A gente continua tendo comunhão, continua tendo crescimento mútuo, continua tendo discipulado, mas a gente não fica só preso em nós mesmos. A gente também sai para levar esse evangelho a outras pessoas. Oi? Eu não gosto muito de gravar vídeo, mas eu queria que os irmãos pudessem me ver nesse resuminho final da aula que eu gostaria de fazer, até porque depois eu também vou deixar um convite para vocês. Então, só para a gente fechar, amarrar aí os 3 aspectos fundamentais da missão, os 3 aspectos que não podem faltar na missão. Deixa eu achar a câmera aqui. Cristo, afinal, é a obra de Cristo que nós anunciamos, a sua crucificação, a sua ressurreição, o seu sacrifício por nós, em amor a nós. Não pode faltar isso de jeito algum, não teria nem sentido. Mas não só a morte e a ressurreição de Cristo, como também a sua vida. Então, Cristo vivendo em nós, através de nós. E dessa forma se fazendo presente no mundo. Então, não pode faltar a vida de Cristo.
Segunda coisa, segundo aspecto, o Espírito. Não pode faltar o Espírito Santo, sem ele nada a gente pode fazer. A gente tem que lembrar sempre que nós somos seres humanos, que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente é um monte de poeira mesquinha, egoísta, cruel. Então, realmente, tudo que flui de bom, tudo que a gente consegue fazer de bom não é realmente nós mesmos, mas é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, transformando. E logo também ele, é o Espírito Santo que fala aos corações e que promove a transformação de vidas. A gente anuncia, a gente profere a palavra, mas é o Espírito Santo que sopra a palavra no coração, que faz morada, que faz entrar, que corta como a espada afiada de 2 gumes. E o terceiro aspecto, igreja. Não pode faltar igreja. Nós precisamos uns dos outros para nos afiarmos, para nos desafiarmos, afiar e desafiar. Então, lembra daquele versículo em Provérbios, como o ferro afia o ferro. Então, nós precisamos uns dos outros para a gente crescer em santificação, em comunhão, em adoração. E nós precisamos uns dos outros também, levando o Evangelho, tomando parte na missão, avançando com o Evangelho. Não tem como ser igreja sozinho. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e o corpo tem seus diferentes membros com suas diferentes funções, cada um desempenhando uma parte fundamental nesse processo e nesse ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, era isso, irmãos. Eu queria agora deixar o convite para a nossa próxima e última aula, porque nós estamos pensando em fazer ela online, ao vivo, e seria comigo, o Rogério, a Sandra, o Thiago e vocês, logicamente. Então fica o convite para que domingo que vem a gente faça uma aula assim, juntos, e que a gente possa discutir, pensar, refletir sobre algumas coisas que foram vistas durante o curso e o que nós podemos fazer diante daquilo que nos foi proposto, né? Levar da teoria à prática. Então, que os irmãos tenham uma boa semana, uma semana abençoada, que Deus esteja com cada um de vocês, guardando, guiando. Eu não sei como está a realidade de vocês, se de repente tem alguém da família doente ou não. Nós sabemos que algumas pessoas da nossa igreja já estão passando por isso ainda, né? Pelo coronavírus. Mas o nosso Deus é grande e eu confio a vida de vocês a Ele em oração. Eu espero que vocês também orem pela minha vida e que vocês sejam fortalecidos e consolados pelo Espírito Santo e que continuem perseverantes em fazer a missão, em buscar o reino, em levar o Evangelho. E é isso, gente. Domingo que vem estamos aí pensando juntos em como podemos fazer isso juntos e na prática, tá bom? Um abraço a todos, boa semana, bom domingo, paz do Senhor.